Estou aqui com o Amilcar, que é um técnico especializado em dados da urna eletrônica. Ele veio aqui também agora de manhã para uma auditoria aqui das urnas no TRE da Francisca Michelina. E eu queria fazer algumas perguntas rápidas para o Amilcar. O que ele está achando da auditoria, Amilcar? Estou aqui desde as 9 horas da manhã no TRE de São Paulo. Está sendo feita uma auditoria sobre as urnas que se reclamavam que tinha problema, que o eleitor tentava votar, não conseguia completar seu voto corretamente, ou aparecia outro candidato, ou aparecia nulo, enfim. Então eu vim assistir todos os procedimentos que eles estão chamando de auditoria ou verificação das urnas. Todos os procedimentos que eles fizeram, para mim, foram mal feitos, ou tinha alguma irregularidade, alguma impropriedade. Primeira coisa que eles fizeram na urna foi colocar um pendrive, eles chamam de VPP, e ligar a urna para fazer um teste. Eles não podiam fazer isso, eles deviam, antes de ligar a urna, retirar a memória, tirar uma cópia da memória interna, para depois fazer os testes com essa cópia, deixar o original preservado. A hora que eles colocaram um pendrive deles, feito por eles, e ligaram a urna, perdeu-se a garantia de que esse pendrive não estava limpando os defeitos que tinham, eventuais fraudes na urna. Então, já o primeiro procedimento foi irregular. Regular no sentido de impróprio para uma auditoria. Aí eles, com esse disquete VPP, eles emitiram todos esses papéis que estão aqui, BU, RDV, assinaturas digitais, que são programas, são documentos emitidos pelo software da urna sob teste. Então, a urna sob teste, sabendo que está como em teste nesse VPP, ela imprime esses documentos. Ou seja, não é um software, não é a gente que está analisando a memória da urna para ver se ela está com os dados corretos. É ela mesma que está dizendo que está com os dados corretos. Por exemplo, essa tabela de assinaturas digitais, a gente não sabe se foi o software honesto que imprimiu os valores das assinaturas digitais corretos, ou se foi um software desonesto que imprimiu os valores digitais corretos. Entendeu? Isso aqui é dado público, isso é um dado público, eles poderiam, um software desonesto, publicar isso tranquilamente. Então, esses procedimentos que foram feitos, nenhum deles permite a gente saber se o software estava correto ou não. Só depois disso, eles retiraram a memória da urna para guardar, preservar a memória interna da urna, e foram fazer o teste no resto do equipamento, preparar para uma votação que eles chamam de votação paralela. E o que aconteceu, são duas urnas que estão sob teste, uma foi carregada normalmente, a segunda, quando foi carregada, se constatou que estava com defeito no teclado. Ou seja, se digitava uma tecla, ela registrava outra, e o autoteste acusava que estava com defeito. Esse defeito que foi constatado era intermitente, uma hora dava numa tecla, outra hora dava em outra tecla, às vezes não dava, é consistente com todas as denúncias que fizeram nessa urna e em muitas outras urnas do Brasil, que o eleitor digitava e não conseguia completar seu voto. Então, eles acabaram de demonstrar que realmente havia esse problema, o eleitor não conseguia completar seu voto corretamente em várias urnas, não em todas, muitas funcionaram bem. Mesmo eles alegando que a urna era logo substituída, né? Muitas pessoas... Eles falam que era logo substituída, que os votos estavam gravados, foram recuperados, mas foram gravados para quem? Se os eleitores anteriores digitavam um número e entravam outro. Muita gente confia e vai embora, fica com vergonha de dizer que não conseguiu votar. Então, está totalmente invalidado o que foi apurado por essa urna antes de ser substituída. Está aprovado, para mim eles já provaram que o problema existia, ocorreu e era verdadeiro, aquelas 16 mil denúncias que eram procedentes. Exato. Só que eles resolveram continuar o teste, eles vão tirar a urna com defeito por uma sem defeito e vão fazer o teste de votação simulada com uma urna sem defeito. Um teste inútil, não adianta fazer um teste com uma urna que está com defeito. Então, para mim, está provado, o problema ocorreu nesta sessão e é compatível com todas as denúncias que tem no resto do Brasil. Isso. E aquele documento, um quarto documento que sai na urna que você... Esse é outro defeito que eles não fizeram nessa auditoria, os caras forneceram, mas vamos ver. A urna produz vários arquivos durante seu funcionamento. O arquivo de PU, esse aqui que está impresso aqui, e tem o total dos votos. O arquivo de RDV, que tem cada voto gravado aqui. A quantidade de votos num tem que ser coerente com a quantidade de votos no outro. Mas aqui tem as assinaturas digitais. Mas tem um quarto arquivo que chama arquivo de log. Se é verdade que o eleitor digitou um número, o arquivo de log ele registra cada evento que ocorre na urna. Então,
tal hora, tal minuto, tal evento, tal hora, tal minuto, tal evento, sequência de lançamentos. Se o eleitor é autorizado, aparece tal hora, tal minuto, o eleitor autorizado. Tal hora, tal minuto, o eleitor votou para deputado. Tal hora, tal minuto, o eleitor votou para senador. Tal hora, tal minuto, voto confirmado. E no final aparece voto computado. Tal hora, tal minuto, voto computado. Analisando o arquivo de log é possível você verificar se ocorreu essa situação de o eleitor digitar uma coisa e ele já confirmar o voto antes de ele digitar o resto. Então, esse arquivo de log eles não publicaram, não deixaram disponível, está aí, a gente vai ter que fazer uma petição para ter acesso a esse arquivo, para não sei se eles vão me dar o original ou manipular. E, enfim, é outra regularidade desses procedimentos todos que estão sendo feitos aqui. E no resto do Brasil, sei que fizeram em Belo Horizonte, sei que fizeram em Curitiba esses procedimentos, e está cheio de inconsistência dos procedimentos que não permitem uma conclusão correta do que aconteceu. Mas ficou demonstrado que a urna estava com defeito de teclado e estava desviando o voto, não desviando conscientemente, o eleitor votava uma coisa e computava outra coisa. E, Amilcar, se pediu esse documento agora para aquele que é o presidente aí o diretor do processo todo, e ele falou isso, o presidente do TRE, e ele falou que dará se for possível, né, para você fazer um requerimento. Ele não tem noção se é possível, se não é. Isso. Ele devia obrigar que fosse emitido isso aqui na hora. Porque exatamente. Agora eles guardaram a memória num local aí qualquer, vão levar para algum lugar, eu vou pedir, depois eles vão me dar um arquivo, eu não sei se eles estão me dando, é o que estava aqui gravado. Exatamente. Eu nunca vou poder saber isso. Mas ela... fazer uma contingência, né? Para a gente poder continuar a auditoria, ter a certeza que os programas são autênticos. Mas ela... É fato que essa urna não pode ser utilizada porque, conforme o autoteste demonstrou, ela tem algum problema físico no teclado, e o autoteste serve exatamente para isso, para que a gente identifique, quizá pelo tempo de uso ou algo do tipo, esse teclado não permite a utilização desse equipamento. Nós temos que pegar uma urna nova e dar uma carga com todas as memórias internas, vamos fazer a preparação de uma nova urna, uma que funcione, ok? Mas ela... Essa urna estava se denunciando que quem tentou votar não conseguiu completar o voto, às vezes foi como governador, às vezes para presidente, que digitava, às vezes já saía confirmando sem que ele confirmasse. E vocês acabaram de provar que o teclado não está funcionando nessa urna. Não adianta pôr outra que vai funcionar para dizer que estava bom. Essa, que estava na sessão eleitoral, não estava boa. E foi substituída. Sim. Por isso que ela foi substituída. Agora os votos que foram dados nela? Passaram para cá, passaram para outra. Não, mas foram gravados corretos? Quer dizer, quando o cara digitou um e digitou dois números, ou confirmou sem que ele confirmasse, o que foi gravado? Como vocês vão confirmar que foi gravado o número que o eleitor queria? Outro número, como por exemplo agora. Acabou de demonstrar que estava com digitava uma coisa e entrava outra coisa na urna. E ela passou nos testes iniciais. Aquela funcionou, essa não. Já fizemos a inspeção da RDB. Já está demonstrado. Eu acho que falta ainda analisar o log, né? Porque no log a gente saber se tem a confirmação. Que contém o registro fiel de toda a digitação do voto da urna. Perfeito? Não. O log da urna também foi preservado, já foi gravado e poderá ser analisado. Então todas as evidências de tudo que aconteceu na sessão eleitoral estão preservados e serão analisados. Não, mas eu falo que já está confirmado, que essa urna estava funcionando errado. Nós estamos fazendo uma auditoria, nós estamos aqui para fazer um questionário de resposta. Nós estamos aqui para ficar respondendo. Nós vamos fazer todo o exame técnico, é para isso que vocês estão aqui, estão querendo. Depois a gente tira as conclusões que nós temos que tirar. Eu havia solicitado, eu gostaria de receber o arquivo de log para analisar se
tem naquele de log da sala. Eu só faço um requerimento, se for possível, sobre esse tema. Vamos continuar. Você tem um papel? Cadê o representante da OEA? Já foi. Essa anotação. Não aguenta mais, eu vou pôr uma urna que funcione e dizer que funciona. Aplicando a curva da lei de Benford nos resultados da eleição, o que ela indica? Ela indica muita preocupação. Aplicando a metodologia nesse universo selecionado, nós temos um número de, vamos colocar assim, um grau de inconsistência intrínseca do universo macronumérico que compõe a eleição eletrônica brasileira de 2018, presidencial, do primeiro turno. Esse índice é de 77,68% de grau de inconsistência. 77,68% é o número que, quando aplicada a curva da lei de Benford, ela apresenta de inconsistência nos resultados publicados pelo TSE. Exatamente. Dentro dessa metodologia que nós colocamos, né, com essas fases e composições numéricas. Isso não é um número muito alto? Esse é um número muito alto, nos surpreendeu. Sempre lembrando, esse número é uma potencialidade, um grau de inconsistência, né? A gente usa muito essas expressões assim. Nos surpreendeu porque ele inclusive superou o número de 2014. 2014, vocês devem lembrar, era 73,14. E engraçado, não deu essa grande polêmica como está acontecendo agora. Eu vou mostrar agora para você o que aconteceu em Butantã, estado de São Paulo. No dia das eleições, aparentemente transcorreu tudo bem. Tinha uma senhora que estava tirando foto dos boletins de urna ao final da votação às 5 horas. Ela começou a tirar foto de toda uma zona eleitoral, de todas as sessões, as salas de votação dentro da Universidade São Judas, em Butantã, no estado de São Paulo. E ela foi fotografando. Quando ela foi descer para tirar foto dos boletins de urna na seção de baixo, ela verificou que não tinha mais nenhum BU lá, e os BUs do público tinham sumido, porque são impressas várias cópias, uma que fica com o pessoal do TRE e uma que vai para o povo tirar foto, como a gente viu em vários lugares fora do Brasil e aqui no Brasil. Um boletim de urna vai para o TSE e um boletim de urna fica para o povo. O que é que aconteceu? Apareceu o seu Júlio César Rodrigues Brasil, que foi pego em flagrante às 5h15 da tarde, às 17 horas e 15 minutos, ao final da votação. Ele estava furtando, recolhendo, subtraindo ilegalmente todos os boletins de urna de todas as sessões daquela zona eleitoral. É a zona eleitoral número 374, Avenida Doutor Vital Brasil, número 1000, Butantã, na Universidade São Judas. Esse seu Júlio César Rodrigues Brasil, que é um fiscal de partido, nós já vamos ver qual partido era, vocês já devem estar até suspeitando, foi pego recolhendo todos, roubando, subtraindo o boletim de urna. E aí o pessoal fez um estardalhaço, chamou a polícia, juiz eleitoral, o chefe de sessão, e algumas pessoas foram testemunhas no boletim de ocorrência. Foram testemunhas um policial militar, o chefe de sessão, um engenheiro e um geógrafo, que viram tudo isso e testemunharam na polícia. Imediatamente, quando este homem estava sendo preso e estava tendo toda a confusão com a polícia, adivinhem quem apareceu, indicado pelo próprio Júlio César Rodrigues Brasil, que estava roubando os boletins de urna. Apareceu uma advogada de partido, advogada chamada Mariana de Brito Tripodi. Esta advogada, vocês adivinham advogada de qual partido ela é, Brasil? Ela é advogada do Partido dos Trabalhadores. É só o que eu posso concluir quando eu olho as redes sociais dela e quando eu olho os vídeos. A Frente Povo Independente convoca toda a militância desse país contra a precarização e a terceirização, movimento contra a anulação do golpe, Quando eu olho os artigos que ela publicou na internet, porque a OAB dela, que está no boletim de ocorrência, confere com a OAB que eu verifiquei na internet de artigos publicados em sites jurídicos. Essa Mariana Tripodi
possivelmente uma advogada do PT, residente em Brasília, portanto estava enviada pelo Partido dos Trabalhadores até Butantã, em São Paulo, para dar auxílio a esse pessoal do partido. Esse fiscal do partido roubou tudo, ela foi lá auxiliá-lo e para tentar liberar. O cara, até onde eu sei, foi preso e neste crime que ele foi enquadrado, do número 340 do Código Eleitoral Brasileiro, pega até 3 anos de cana. Ele foi pego em flagrante. Agora, o cara era fiscal de qual partido? Se essa advogada aí era advogada do PT, você acha que esse cara ia ser do Bolsonaro? Não.